Irmãos, nessa manhã nós iremos abrir a palavra de Deus mais uma vez, agora no primeiro livro da Bíblia, no livro de Gênesis, livro de Gênesis. Nós vamos abrir no capítulo 12 desse livro, mais uma vez, e nós faremos a leitura a partir do versículo 10 até o versículo 20, e esse será o texto da nossa meditação, da nossa exposição nessa manhã. Gênesis capítulo 12, a leitura a partir do versículo 10 até o versículo 20. Gênesis 12, nós iremos fazer a leitura a partir do versículo 10. Ouça com fé, com atenção, o que a palavra de Deus nos diz. E ela nos diz assim: havia fome naquela terra. Assim Abrão foi para o Egito para ali ficar, porque era grande a fome na terra. Quando se aproximava do Egito, quase ao entrar, disse a Sarai, sua mulher: ora, bem sei que você é uma mulher muito bonita. Os egípcios, quando virem você, vão dizer: essa é a mulher dele. Então eles vão me matar, deixando você com vida. Diga, pois, que você é minha irmã, para que me tratem bem por sua causa, e por amor a você me conservem a vida. Tendo Abrão entrado no Egito, os egípcios viram que a mulher dele era de fato muito bonita. Os príncipes de Faraó a viram e foram elogiá-la diante de Faraó. E a mulher foi levada para a casa de Faraó. Este, por causa dela, tratou bem a Abrão, o qual veio a ter ovelhas, bois, jumentos, escravos, escravas, jumentas e camelos. Porém, o Senhor puniu Faraó e a sua casa com grandes pragas, por causa de Sarai, mulher de Abrão. Faraó chamou Abrão e lhe disse: o que é isso que você fez comigo? Por que não me disse que ela era a sua mulher? E por que me disse que ela era a sua irmã? Foi por isso que a tomei para ser a minha mulher. Agora, pois, aqui está a sua mulher. Tome-a e vá embora daqui. E Faraó deu ordens aos seus servos a respeito de Abrão, e eles a acompanharam, a ele, a sua mulher e a tudo o que possuía. Amém. Vamos ao Senhor mais uma vez em oração, nesta vez rogando ao Senhor graça e a sua capacitação para compreendermos o que essa palavra tem a nos dizer nessa manhã e como ela pode transformar as nossas vidas nessa manhã. Oremos ao Senhor. Senhor, nós louvamos o teu nome porque nós acabamos de ler a tua palavra. E certamente, Senhor Deus, nós cremos que ao lermos a Tua palavra, nós ouvimos a Tua voz. E o que nós rogamos, ó Deus, é que de forma especial o Senhor fale conosco nessa manhã por meio desta porção da Tua palavra que acabamos de ler. Que a história que nós lemos hoje nos ensine, ó Deus, como o Senhor continua o seu plano de redenção, continua as suas promessas, continua a sua aliança, apesar das nossas falhas, dos nossos pecados e das nossas quedas. Que o Senhor Deus nos ensine nessa manhã a viver por fé e não por medo. E que o Senhor conduza o nosso coração, Deus, rumo à fidelidade, mas principalmente rumo à fé em Jesus Cristo, aquele que é perfeito e aquele que é fiel. Conduz, ó Deus, as nossas reflexões, a meditação do nosso coração nessa manhã. Para a honra e glória do Senhor nós oramos. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Irmãos, nós conhecemos bem aquilo que é chamado de harém na antiguidade. Ou pelo menos conhecemos de ouvir falar, não é? Nós sabemos que os reis na antiguidade costumavam construir haréns para si, que eram grandes palácios onde viviam as suas
esposas e concubinas, e é no plural mesmo. A ideia é de que um dos grandes privilégios, pelo menos na visão dos antigos, um dos grandes privilégios de ser rei de alguma nação é de fato poder construir para si um harém onde viveriam ali muitas mulheres, centenas de mulheres, até milhares de mulheres vivendo naqueles palácios. Essas mulheres eram guardadas por eunucos que protegiam essas mulheres e protegiam o faraó ou o rei de possíveis transgressões dessas mulheres. E nesses haréns vocês podiam encontrar quartos, grandes piscinas para banhos. Você encontrava também os alojamentos dos filhos dessas mulheres. Afinal de contas, o relacionamento do rei com essas mulheres gerava muitos filhos, legítimos e não legítimos. E todos viviam nesses grandes palácios, nesses grandes haréns. E nós podemos então nos colocar, ou tentar nos colocar no lugar dessas mulheres que viviam ali. E imaginar o que significava ser a esposa ou uma concubina do rei. Talvez algumas encarassem como um grande privilégio, afinal de contas elas viveriam em palácios, comendo do bom e do melhor, não precisariam trabalhar, nem fazer outras coisas que mulheres comuns iriam fazer. Mas é verdade também que essa não era uma vida tão agradável assim. Pelo contrário, as mulheres viviam naqueles palácios sem ter a companhia do rei, afinal de contas o marido delas dividiam elas com outras centenas de mulheres, e elas viviam muitas vezes na esperança de que o rei procurasse em alguma noite uma delas, ou até mesmo eu creio que muitas delas viviam na esperança de que o rei não as procurassem, mas procurassem outras. Afinal de contas, os reis não tratavam essas mulheres como esposas com toda a dignidade, mas tratavam elas como objetos e faziam com elas aquilo que eles bem entendiam, sem que elas tivessem o direito de reclamar ou algo assim. Nós podemos nos colocar então no lugar dessas mulheres e imaginar como era terrível ser uma dessas mulheres que viviam no harém. Agora, imagine você, mulher especialmente, imagine que você chega a um harém desses, imagine que você entra no harém desse, imagine que você se torna parte de um desses harém por causa do seu marido. Imagine que por causa de um plano do seu marido, por causa de decisões erradas do seu marido, você se torna uma dessas esposas, uma dessas mulheres que a partir daquele momento iria viver a sua vida naqueles palácios até chegar o dia da sua morte. Bem, nós chegamos na segunda parte do capítulo 12, e na segunda parte do capítulo 12 nós vemos como a história de Abraão e de Sarai não é aquela história perfeita que nós encontramos nos contos de fadas de viveram felizes para sempre. Sim, nós começamos a ver no capítulo 12 que a história de Abraão é uma grande luz no meio das grandes trevas que nós encontramos nos primeiros capítulos de Gênesis. Nos primeiros capítulos de Gênesis nós encontramos muitos episódios onde o pecado do homem se tornou evidente. A própria queda de Adão e de Eva é um desses episódios. A morte de Abel pelas mãos de Caim, a descendência de Caim que é perversa. Nós temos a geração do dilúvio, que é tão terrível a ponto de Deus trazer juízo sobre a vida deles. Logo depois disso nós encontramos a própria descendência de Noé com o seu filho Cã e o seu neto Canaã. Até que no capítulo 11 de Gênesis nós vemos a nota triste da Torre de Babel, como homens se juntam para se rebelar contra Deus. No contexto desses pecados repetidos, dessas afrontas repetidas a Deus, Deus nos mostra uma luz. Ele escolhe e chama um homem da cidade de Ur dos Caldeus, chamado Abrão, e faz dele o seu servo. Ele retira aquele homem da sua idolatria, da casa do seu pai, onde ele vivia em contato com outros deuses, e então faz uma aliança com esse homem, faz promessas a esse homem, promessas que antecipam o evangelho. Afinal de contas, Deus promete a ele um povo, porque ele seria uma grande nação. Deus promete a ele uma terra, porque ele daria aquela terra de Canaã para os seus descendentes. Ele promete a sua presença, afinal de contas ele diz, eu abençoarei aqueles que te abençoarem, e eu amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem.
E o Senhor também promete desígnio, ou seja, Deus diz a Abraão: sua vida servirá para a bênção das nações. Através de você, Abraão, eu abençoarei todos os povos da terra, todas as nações da terra serão abençoadas por você. E nós vimos na última semana como o apóstolo Paulo, na sua carta aos Gálatas, compreendem que essa frase que foi dita a Abraão, essa promessa que foi feita a Abraão, adiantava o evangelho de Deus, quando anunciava que por meio do descendente de Abraão, por meio do descendente que viria de Abraão, o Senhor abençoaria todas as nações, todas as famílias da terra. Tudo muito bonito, as promessas, a graça de Deus, o chamado de Deus, a aliança de Deus, tudo perfeito, tudo maravilhoso. Mas como nós já começamos a ver, a história de Abraão não é perfeita, ou a história dele não é marcada por um feliz para sempre, como nós esperaríamos. Seguindo um padrão que é muito comum no livro de Gênesis, Abraão cai em pecado, mesmo depois de ouvir a aliança de Deus e ouvir a respeito das promessas de Deus. Nós vamos ver a queda de Abraão, nós vamos ver que o pai da fé, nesse momento, foi incrédulo. E a grande pergunta que nós precisamos fazer é: o plano de Deus então falhou? O Senhor falhou ao entregar as suas promessas? Ou as suas promessas deixarão de se cumprir por causa das falhas de Abraão, por causa do pecado de Abraão? Nós veremos que não. Nós veremos nessa manhã como o Deus soberano, gracioso, continua a sua aliança, mesmo diante das fraquezas e do pecado do seu escolhido Abraão. Aprenderemos então nessa manhã que o Senhor usa as nossas falhas para glorificar o seu nome e cumprir as suas promessas. O Senhor usa as nossas falhas para glorificar o seu nome e desenvolver as suas promessas. Nós vamos ver isso em 3 momentos. Primeiro, nós veremos que nós falhamos sempre quando nós somos guiados por medo e não por fé. Nós falhamos quando nós somos guiados pelo medo e não pela fé em Deus. Veja que no versículo 10 do capítulo 12, nós aprendemos como Abraão, ou qual a razão que levou Abraão a chegar no Egito. Gênesis 12, 10 nos diz assim: havia fome naquela terra. Assim Abraão foi para o Egito, para ali ficar, porque era grande a fome na terra. Veja que o grande motivo da migração de Abraão é mencionado logo no início do texto. Houve fome na terra. E fomes, irmãos, eram comuns naquela época. Afinal de contas, essas fomes poderiam ser causadas por pragas, atingindo as colheitas, poderiam ser causadas especialmente por secas, e tudo indica que essa foi a grande razão da migração de Abraão, a seca. Nós não temos a certeza, mas é o que tudo indica aqui. E nesses momentos, o povo de Deus se via numa situação onde aparentemente a única solução era migrar. Isso não significa que Abraão tomou a decisão correta aqui. Nós não sabemos se ele tomou a decisão correta aqui. O mais provável era que o dever dele fosse ficar naquela terra, na terra que Deus havia prometido, e esperar em Deus a provisão de Deus na terra que Deus prometeu. Mas Abraão decide migrar. Ele decide ir para a terra do Egito. E a terra do Egito não tinha fome com tanta constância assim. A razão para isso é que o Egito era regado por um grande rio chamado Rio Nilo. E esse rio, juntamente com o sistema de irrigação dos egípcios, permitia que eles conseguissem plantar durante todo o ano e ter terra férteis durante todo o ano. Dessa forma, nós vamos ver muitas vezes o povo de Deus migrando para o Egito em busca de alimento. Afinal de contas, é isso que vai acontecer com a família de Jacó, com os descendentes de Abraão, não é? Os filhos de Jacó migrarão para o Egito em busca de alimento e serão ali alimentados pelo seu irmão José. Nós veremos isso outras vezes, como o povo de Deus ia para a terra do Egito em busca de alimento. O mais estranho, irmãos, não é simplesmente a migração de Abraão. A migração de Abraão já parece ser estranha. Ele já parece estar fazendo algo que não é muito da fé. Mas o mais estranho é perceber que o texto nos diz que Abraão migrou para ficar ali.
E a ideia, irmãos, desse verbo que é traduzido por ficar, é a ideia de viver como um imigrante, de viver como estrangeiro. E esse texto parece então nos ensinar duas coisas, pelo menos. Primeiro, que Abraão não queria ficar tão pouco tempo assim. Abraão planejava ficar um período bom, ou seja, um período que fosse suficiente para ele arrumar provisões para a sua família e para os seus bens. E a segunda coisa que o texto nos ensina é que Abraão, ele foi para viver como estrangeiro no Egito. Ou seja, Abraão, ele não viveria como um egípcio de fato. Ele não pertencia ao Egito, ele não pertencia àquela nação. Pelo contrário, ele agora fazia parte de um povo escolhido por Deus. Ele era o grande patriarca da igreja, do povo escolhido pelo Senhor. E ele não viveria como um egípcio, mas ele viveria como um imigrante, ele viveria como um estrangeiro. O que nós vemos então é que por causa da fome, por causa do aperto da fome, Abraão decide migrar da terra que Deus havia prometido lhe dar. E aqui, irmãos, nós começamos a perceber como períodos de aperto em nossas vidas mostram muito daquilo que está no nosso coração. Períodos de aperto em nossa vida, sejam apertos financeiros, sejam outros tipos de aperto, revelam aquilo que está no nosso coração. Abraão está sendo provado por Deus aqui, juntamente com sua esposa Sarai. Eles estão no aperto da fome e agora eles precisarão provar o caráter deles ou a fé deles nesse contexto. E é impressionante como períodos em que nós vivemos dificuldades na vida mostram como a nossa fé não é tão grande assim. Quando nós nos vemos no meio da fome, no meio dos apertos, no meio das dificuldades, logo a falta de fé, logo a nossa fraqueza na fé fica visível, fica aparente. A de Abraão vai ficar muito aparente, logo a partir do versículo 11. Veja, quando se aproximava do Egito, quase ao entrar, disse a Sarai, sua mulher: ora, bem sei que você é uma mulher muito bonita. Os egípcios, quando virem você, vão dizer: essa é a mulher dele. Então eles vão me matar, deixando você com vida. Diga, pois, que você é minha irmã, para que me tratem bem por sua causa e por amor a você me conservem a vida. Veja, irmãos, que Abraão demonstra claramente a sua dificuldade para crer no meio da fome e no meio do aperto. Abraão teme pela sua vida. E se a caminhada de Abraão para fora da terra prometida, indo para o Egito, já parece ser um indicativo muito forte de que Abraão não está tão firme assim nas promessas de Deus, agora isso fica evidente nas suas palavras para a sua esposa Sarai. Quando ele já está próximo de entrar no Egito, ele conversa com sua mulher e ele dá instruções a respeito de um plano que ele cria para preservar a sua própria vida. E ele diz à sua esposa que ela era uma mulher muito bonita, e até aí tudo bem, é uma esposa elogiando a sua mulher, mas ele diz isso para apresentar um segundo fato. Porque Sarai era bonita, os egípcios iriam cobiçá-la. Segundo Abraão, a cobiça dos egípcios seria tão grande pela sua mulher que eles o matariam para ficar com a sua mulher. Eles matariam a Abraão e ficariam com Sara. E por esse medo, por temer a morte, Abraão então cria um plano para preservar a sua própria vida. E que plano é esse? Ele instrui sua esposa Sarai a dizer aos egípcios que ela não é a sua mulher, mas que ela é a sua irmã. E sim, é meia verdade isso. Afinal de contas, Sarai é meia-irmão de Abraão. Nós vamos ver isso no capítulo 20. Porém, isso não é a verdade completa, porque ela é meia-irmã de Abraão, mas ela é esposa de Abraão. E esse fato ele diz para que ela oculte. E nesse momento, irmãos, aqui nós percebemos que essa meia-verdade de Abraão era uma mentira completa. Ele estava ensinando a sua esposa, falando para que a sua esposa não revelasse que ela era a sua esposa. E as palavras, irmãos, de Abraão aqui revelam um medo do seu coração. E esse medo, nós vemos, é incompatível com a fé.
E aqui, irmãos, nós não precisamos ir muito longe. Nós podemos voltar para o início do capítulo 12 e lembrar que Deus havia acabado de entregar promessas a Abraão. O Senhor, como nós já falamos, prometeu a sua presença com Abraão. O Senhor prometeu que aqueles que abençoassem Abraão seriam abençoados e aqueles que amaldiçoassem Abraão seriam amaldiçoados. Especialmente, Deus prometeu a ele uma grande descendência. Mas mesmo assim, Abraão temia pela sua vida. Se Deus havia prometido a ele que ele teria uma grande descendência e Abraão não tinha ainda um descendente, é lógico que Deus iria preservar a vida de Abraão e não iria deixar morrer. É lógico que Deus havia prometido a ele que aqueles que intentassem mal contra ele seriam amaldiçoados, mas Abraão se esquece de tudo isso por causa do medo pela sua própria vida. E por causa do medo, ele não só peca contra Deus, mas ele peca também contra a sua própria mulher. Porque ele torna a sua mulher parte de uma trama enganosa e ela iria então ocultar a verdade junto com ele. Ele coloca a pureza da sua mulher em risco, ele coloca a própria vida da sua mulher em risco para proteger a sua. É como se Abraão estivesse dizendo, olha, essa rua aqui é muito perigosa, a gente tem que passar rápido, vá na frente, se tiver algum problema eu estou aqui atrás, né, para lhe proteger. Só que Abraão diz isso com palavras mais elegantes, né? Abraão diz, olha, diga que você é minha irmã, que aí eles vão fazer bem para você, vão fazer bem para mim também, e vai dar tudo certo. Mas como nos lembra Calvino, ao submeter a sua esposa ao perigo do adultério, suas ações parecem indesculpáveis. Abraão colocou a vida da sua mulher em risco, ele colocou a pureza da sua mulher em risco. E aqui, irmãos, é interessante esse texto, né? Porque o texto nos diz que Sarai era uma mulher muito bonita. E Sarai tinha 65 anos aqui. E aí os autores ficam brigando para saber por que os egípcios iriam desejar uma mulher de 65 anos. Veja, eu acho mais educado imaginar que mulheres de 65 anos podem ser bonitas, né? Mas, enfim, talvez você queira imaginar que Deus agiu milagrosamente preservando a beleza de Sarai. Talvez, mas talvez seja o simples fato de que mulheres com 65 anos ainda podem ser bonitas. Enfim, nós não sabemos se há um milagre de Deus aqui ou se de fato apenas Sara se cuidava e tinha uma boa genética, mas o que nós sabemos é que ela era muito bonita e provavelmente ela tinha uma beleza muito diferente das egípcias. Afinal de contas, ela era de uma outra região, de uma outra genealogia, então a cor de pele dela provavelmente era bem diferente das egípcias, o seu cabelo era diferente, seus olhos eram diferentes, e isso despertava ainda mais o interesse dos egípcios e nós vamos ver, despertou o interesse de Faraó. E aqui, irmãos, veja, nós podemos imaginar que Abraão até estava certo a respeito das intenções dos egípcios. Nós podemos até imaginar que Abraão estava correto em supor que os egípcios iriam desejar a sua mulher e que talvez tentassem tirar de fato a sua vida. Mas isso não interessa. Porque por mais que Abraão estivesse correto naquilo que ele estava imaginando que os egípcios poderiam fazer, a sua resposta ao medo foi completamente equivocada. A forma como nós reagimos diante dos nossos medos, diante das nossas preocupações, revelam o quanto nós estamos seguindo em fé ou o quanto nós não estamos seguindo em fé. Como você reage diante de preocupações? Como você reage diante de medo, do medo de perder alguma coisa, de perder a sua própria vida? Como você reage a partir de sustos que você tem na vida? A partir de suspeitas de graves doenças? A partir da suspeita de que você vai fechar um mau negócio? A partir de suspeitas de que você talvez não continue o seu casamento? Isso não depende de você. Como é que você responde a más notícias? Como você responde a medos, a preocupações e a problemas? Essas coisas, irmãos, revelam se nós estamos andando em fé ou se nós estamos ainda andando de acordo com o medo do nosso coração. E quando nós damos ouvidos ao medo e não à fé, nós pecamos não só contra Deus,
mas nós pecamos contra o Senhor. Não só contra Deus e contra o Senhor, perdão, nós pecamos também contra o nosso próximo. A verdade é que nós falhamos quando nós andamos por medo e não por fé. Veja que a partir do versículo 14 nós vamos aprender uma segunda verdade então. Nós aprendemos as nossas falhas e nós veremos que essas falhas colocam obstáculos para o cumprimento das promessas de Deus, para o cumprimento das promessas de salvação. Veja como as ações de Abraão levam a obstáculos terríveis para o cumprimento da promessa de Deus na sua vida. Veja os versículos 14 a 16. Assim diz a palavra de Deus. Tendo Abraão entrado no Egito, os egípcios viram que a mulher era de fato muito bonita. Os príncipes de Faraó a viram e foram elogiá-la diante de Faraó. E a mulher foi levada para a casa de Faraó. Este, por causa dela, tratou bem a Abrão, o qual veio a ter ovelhas, bois, jumentos, escravos, escravas, jumentas e camelos. Veja que, ao entrar no Egito com Sarai, Abrão vê que as suas suspeitas parecem ter sido confirmadas, não é? Os egípcios observam Sarai e veem que ela é muito bonita, e o texto nos diz que os egípcios elogiam Sarai. Inclusive, o texto nos diz que a realeza, os príncipes de Faraó, elogiaram Sarai e louvaram Sarai diante do próprio Faraó. E diante da beleza de Sarai, diante dos elogios à beleza de Sarai, Faraó então decide levar Sarai para o seu palácio, para o seu harém. E por mais que o texto, irmãos, possa ser um pouco dúbio aqui, afinal de contas o texto diz que ela foi tomada para o palácio, e aqui alguns vão dizer que de fato o Faraó se deitou com Sara, outros vão dizer que não. Eu creio que o texto nos mostra ou aponta na direção de que não, de que isso não aconteceu. Faraó de fato levou ela para o seu harém, para o seu palácio, mas o texto não apresenta nenhuma expressão como se deitar com ou conhecer Sarai. Ao que parece, ele levou Sarai para ser parte do seu conjunto de mulheres e concubinas, mas antes que ele se deitasse com Sarai, Deus retirou Abrão e Sarai daquele lugar. Ela foi levada para fazer parte do harém, e ali ela se tornou mais uma das mulheres de Faraó. E aqui, irmãos, nós vemos como os nossos planos criados através do nosso medo costumeiramente dão errado e dão muito errado. Veja que Abraão, a suspeita de Abraão teve um princípio de verdade. Os egípcios de fato admiraram a beleza de Sarai. Só que provavelmente o que Abraão imaginava era o seguinte: alguém vai se interessar por ela, alguém vai desejar casar com ela, mas antes que isso aconteça a gente vai embora. Vão me tratar bem porque eu sou irmão dela, e antes que consigam casar com ela a gente foge e enfim, e vai dar certo. Mas ele não imaginava que a beleza de Sarai iria agradar aos olhos de Faraó. E Faraó disse: eu quero essa mulher, e não tem muito o que fazer quando Faraó ordena algo. Faraó então tomou Sarai para sua casa, e agora o que Abraão poderia fazer? Por causa da sua tolice, por causa do seu plano equivocado, a sua mulher agora está nas mãos de Faraó. Por causa do seu plano equivocado aqui, as promessas de Deus são colocadas em risco. Afinal de contas, como Abraão vai ter um descendente? Como Abraão vai ter uma descendência se a sua esposa agora está nas mãos do grande Faraó? Como Deus então vai abençoar todas as famílias da terra, todas as nações da terra, se a mulher de Abraão, e por causa do pecado de Abraão, está presa no palácio, no harém de Faraó? Por causa da tolice de Abraão, por causa do pecado de Abraão, a sua esposa foi colocada em risco. E as próprias promessas de Deus foram colocadas em risco, pelo menos aos nossos olhos. Obstáculos foram levantados para o cumprimento da palavra de Deus. E a verdade, irmãos, é que quando nós não somos guiados pela palavra, os nossos pecados se multiplicam e eles se tornam obstáculos entre nós e Deus, entre Deus e o homem.
quando nós somos guiados por medo e não por fé, pelo desejo de prosperar, afinal de contas, Abraão faz tudo isso para que ele fosse tratado bem, e ele é tratado muito bem, o resultado é desastroso. E como resultado, nós somos separados de Deus, e mais obstáculos são colocados em relação a nós e a Deus. Abraão está mais distante de Deus agora, está mais distante das promessas de Deus, está mais distante da sua esposa, está mais distante de ver a promessa de um descendente ser cumprida na sua vida. E tudo isso por causa dos seus pecados, por causa da sua falta de fé. Veja que ele está prosperando. Afinal de contas, ele cresce. Faraó agrada a Abrão, pensando que ele era somente irmão de Sarai, e concede a ele riquezas, animais, escravos, escravas e assim por diante. E Abrão cresce, ele se multiplica em termos de riqueza. Mas a que custo essa prosperidade de Abrão veio? Custou a sua esposa e está colocando em risco até mesmo as promessas de Deus para a sua vida. Eu não consigo imaginar que Abraão estivesse feliz aqui. Eu imagino que ele estava desesperado aqui. Mas é interessante perceber que o texto nos diz que ele conseguiu o que ele queria, ou pelo menos parte do que ele queria. Ele queria ser tratado bem no Egito. E ele foi tratado muito bem no Egito. Mas ele também percebeu o quanto a sua falta de fé colocou a vida dele em risco, colocou a vida da sua esposa em risco e colocou as próprias promessas de Deus em risco. Graças a Deus, porque nós veremos a partir do versículo 17 que o Senhor, ele é tão soberano e tão gracioso que ele usa as nossas falhas para cumprir as suas promessas. O Senhor usa as nossas falhas para cumprir as suas promessas. Veja que até o momento na narrativa nós sentimos falta de um personagem, não é? Até o versículo 17 nós não vemos Deus sendo mencionado ou sendo mencionado na narrativa aqui. E isso nos faz imaginar, irmãos, que tudo que nós vimos até agora foi feito à revelia da vontade de Deus. Deus não é mencionado até o momento aqui. A decisão de Abraão de migrar para o Egito aparentemente não tem uma participação de Deus. O plano dele de enganar os egípcios também não tem uma participação de Deus. A ida de Sarai para Faraó aparentemente também não tem uma participação de Deus. E o que eu quero falar, irmãos, com participação, não é que Deus não seja soberano, mas é porque o narrador faz questão de não associar Deus com essas decisões de Abraão. Ao que parece, o narrador está nos dizendo: Abraão está tomando essas decisões por sua conta própria. Não foi Deus que ordenou, não foi Deus que ensinou. Tudo que nós vemos na vida de Abraão aqui, até o momento, foi Deus guiando a sua vida. Deus disse: saia de Ur dos Caldeus. Abraão sai. Deus diz: sai de Harã e vai para uma terra que eu vou lhe mostrar. Abraão faz isso. Ou seja, Abraão estava sendo guiado pela vontade de Deus e pela palavra de Deus. Mas aqui nós não vemos isso. Deus está em silêncio. Deus não está envolvido com essas decisões equivocadas de Abraão. Moisés, o narrador, está nos mostrando que Abraão está tomando esse rumo para a sua vida porque ele mesmo escolheu. Porém, como nós veremos agora a partir do versículo 17, Deus é tão gracioso e bondoso que mesmo quando, por causa dos nossos próprios raciocínios tolos, nós nos metemos em grandes enrascadas, ele nos salva. O nosso pecado nos afasta dele, coloca obstáculos para o cumprimento das suas promessas, nos coloca em grandes enrascadas, mas Deus, em sua graça, age para nos salvar. Veja o que ele faz no versículo 17. Porém, o Senhor puniu Faraó e a sua casa com grandes pragas por causa de Sarai, mulher de Abraão. Veja que Deus, irmãos, está agindo agora, ou ele começa a agir agora. E Deus então envia pragas ou doenças para Faraó. E veja, irmãos, como as narrativas elas vão se repetindo ao longo de Gênesis. Não vai ser a última vez que nós veremos Deus mandando pragas para libertar o seu povo do Egito.
Veja que Deus então manda pragas, Deus manda doenças, e o mais provável, irmãos, é que eram doenças e provavelmente doenças de pele, não é? E por que nós imaginamos isso? Porque, ao que parece, todos ficaram doentes, menos Sarai, não é? E provavelmente por causa disso, Faraó percebeu que o problema estava com Sarai. Ele percebeu que tinha alguma coisa errada. O texto não nos diz como Faraó ficou sabendo da verdade, mas parece que essa doença mostrava que Sarai era o grande problema. Toda praga, toda doença atingiu a casa de Faraó, mas não parece ter atingido Sarai. E por causa disso, Faraó percebeu que algo estava errado. E então parece que Sarai contou a verdade a ele. E nós vemos que Deus então pune Faraó. E aqui, irmãos, nós devemos lembrar aqui que Faraó não é um inocente nessa história. Você poderia imaginar, mas Deus não está punindo a pessoa errada? Deus não está punindo Faraó em vez de punir Abraão, que foi quem enganou? Mas o que nós vemos, irmãos, é que Faraó não é um inocente aqui, que por coincidência, inocentemente tomou a mulher de Abraão. O que nós vemos, irmãos, é que as suspeitas de Abraão parecem ser verdadeiras. Os egípcios elogiam aquela mulher e logo Faraó toma aquela mulher para ser parte do seu harém. Em outras palavras, sim, é bem possível, é muito provável que ao saber que ela era mulher de Abraão, Faraó de fato matasse Abraão e tomasse aquela mulher. Afinal de contas, Faraó tinha aquilo que ele queria. Afinal de contas, Abraão era só um estrangeiro. Ele nem sequer era um egípcio de verdade. O que nós vemos então é que Deus não está punindo o inocente. Na verdade, não seria estranho imaginar que Faraó tentaria matar Abraão se soubesse a verdade. O que nós vemos então, além disso, é de que Deus está utilizando de tudo isso para proteger Sarai e impedir que ela fosse abusada. Se Abraão, o marido dela, colocou a vida dela em risco, Deus está agindo para salvar essa mulher. Como nós falamos até agora, não parece que, de fato, Faraó se deitou com Sara. Não há nenhum indicativo disso no texto. Ao que parece, Deus, antes que isso acontecesse, envia as doenças, envia as pragas e evita que esse terrível mal acontecesse. Em outras palavras, Abraão colocou a sua mulher em risco, colocou a pureza dela e a vida dela em risco. E Deus então age para livrar Sarai de ser abusada por Faraó. Como diz Calvino aqui, se Moisés tivesse simplesmente relatado que Deus havia punido o rei por ter cometido adultério, ficaria bastante claro que Deus de fato havia cuidado da castidade de Sarai. Mas quando ele declara claramente que a casa do rei foi atormentada por causa de Sarai, toda dúvida é removida de que, em nome do seu servo, Deus colocou a sua mão poderosa a tempo para que Sarai não fosse violada. Ou seja, quando nós vimos Deus enviando essas doenças para atingir a casa de Faraó, nós estamos vendo a mão de Deus agindo para preservar a vida e a pureza de Sarai. E nós vemos de um lado a bondosa e graciosa mão de Deus, mas nós não devemos nos esquecer daquilo que Abraão fez ao colocar sua esposa em risco. Porque sim, é possível que homens que conheceram a palavra de Deus, homens que deram um bom testemunho da fé, pelo menos a princípio, sejam maridos que coloquem a vida da sua esposa em risco. E aqui Abraão dá um péssimo testemunho e nos mostra o que maridos não devem fazer e o que eles não devem ser. E, infelizmente, nós podemos encontrar maridos que na igreja são grandes exemplos de piedade, mas em casa eles não tratam a sua esposa com a mesma piedade que o fazem com os irmãos da igreja. Nós podemos ver pais que tratam as crianças da igreja com todo carinho e amor, mas não prestam a mínima atenção nos seus filhos em casa. Nós podemos ver maridos que respeitam as mulheres dos outros,
mas não respeitam a sua própria mulher. Mas que, por falta de consideração e de amor, colocam as suas mulheres na linha de frente das suas dificuldades e dos seus problemas. Nós devemos, de fato, tomar o exemplo de Abraão para sondar os nossos corações e entender que tipo de marido nós temos sido. Nós temos sido maridos que conduzem as nossas esposas para próximo de Deus, com respeito, com dignidade? Será que nós preservamos a pureza das nossas esposas? Será que nós lutamos para preservar a vida das nossas esposas? Será que nós nos sacrificamos por elas e buscamos levá-las para mais próximo do Senhor? Ou será que nós somos os primeiros a entregar a pureza da nossa esposa? Ou será que nós somos os primeiros a afastá-las de Deus? E assim por diante. Nós devemos aprender com Abraão que a pureza da nossa esposa e o seu relacionamento com Deus é nossa responsabilidade. Devemos ser bons pastores do nosso lar e não entregar a vida da nossa esposa e a pureza dela nas mãos de Faraó. Veja que, diante da punição do Senhor, então, nós vemos Faraó procurando Abraão para resolver o assunto, e veja a conversa que há entre Faraó e Abraão a partir do versículo 18. Faraó chamou Abraão e lhe disse: "O que é isso que você fez comigo? Por que não me disse que ela era sua mulher? E por que me disse que ela era sua irmã? Foi por isso que eu a tomei para ser minha mulher. Agora, pois, aqui está a sua mulher, tome-a e vá embora daqui." E Faraó deu ordens aos seus servos a respeito de Abrão, e eles o acompanharam, a ele e a sua mulher e a tudo que possuía. Veja que Faraó faz perguntas a Abrão, e as perguntas são muito simples de entender. Em outras palavras, o que Faraó está dizendo: o que foi isso que você fez, Abrão? Por que você mentiu para mim? Por que você não disse que ela era a sua mulher? Por que você me disse que ela era apenas a sua irmã? E as perguntas de Faraó demonstram tanto a sua ira com Abrão, quanto também o seu medo por causa das pragas que estavam na sua casa. E perceba que não há diálogo aqui no texto, não é? Há apenas perguntas de Faraó, mas não há respostas de Abrão. Me parece que esse silêncio de Abraão é mais uma demonstração de como ele estava errado e de como ele sabia que estava errado. Afinal de contas, não havia explicações para dar. Abrão não tinha o que responder, não tinha o que explicar. O silêncio dele é a expressão da culpa dele. Ele sabia que havia feito mal e ele não tinha o que responder. E o texto nos mostra então que Faraó devolveu Sarai a Abrão e ordenou que eles fossem embora do Egito. E nessa expulsão, Deus, com a sua graça, faz com que eles saiam em paz, faz com que eles saiam com proteção que o próprio Faraó deu por medo das pragas. E nós vemos que ele foi abençoado porque ele estava com a sua esposa novamente, ele estava com os seus bens e ele havia sido protegido pelo Senhor. E até aqui, irmãos, nós podemos ver e provar claramente a bondade e a graça de Deus na vida de Abraão, mesmo quando lhe faltou fé. Mesmo quando Abraão tomou as piores decisões possíveis, mesmo quando ele não teve fé para crer nas promessas de Deus e para proteger a sua esposa, Deus, com graça, liberta ele das consequências dos seus próprios pecados. Abraão estava nessa situação não porque Deus havia levado ele a essa situação, mas porque ele mesmo conduziu a sua vida rumo a essa situação. E por graça, somente por graça, Deus o liberta das consequências do seu próprio pecado. É assim, não é, que nós vivemos muitas vezes? Nós, por causa da nossa falta de fé, do nosso pecado, nós nos metemos em enrascadas, em pecados, e um pecado puxa o outro, e nós nos vemos cada vez mais longe de Deus, mais imersos, afundados no pecado. E então só nos resta clamar ao Senhor para que Ele nos liberte, para que Ele nos resgate. E como nós vemos na história de Abraão, o Senhor sempre resgata e liberta o seu povo.
Lógico, irmãos, isso não é uma licença para nós pecarmos, isso não é uma licença para nós nos afundarmos no pecado, afinal de contas, Deus vai sempre nos libertar. Paulo fala sobre isso, né? Ele diz, nós haveremos de pecar julgando que a graça, então, será cada vez maior? Não. Abraão vai sentir na pele, ou já está sentindo na pele as consequências do seu pecado. Eu fico imaginando a cara de Sarai, né? Quando chegou para ele depois de sair da casa de Faraó, né? Eu acho que ela deve ter passado alguns dias sem ter falado com ele, sem ter tratado ele muito bem, não é? O que nós vemos, irmãos, é que o pecado traz consequências na nossa vida, muitas consequências. Mas mesmo diante dessas consequências terríveis, o Senhor age com graça. Ele continua as suas promessas. Ele continua as suas promessas de salvação. E mesmo diante de todas as consequências das ações de Abraão, que levaram a criar obstáculos que ameaçavam o cumprimento das suas promessas, o Senhor retira cada um dos obstáculos. E agora Sarai não iria morrer como mais uma das concubinas de Faraó, enterrada em uma daquelas pirâmides no Egito. Sarai foi liberta. As promessas de Deus continuam. O Senhor ainda iria trazer uma grande descendência através de Abraão. O Senhor ainda iria abençoar as nações da terra por meio do descendente de Abraão, Jesus Cristo. O que nós vemos na história de Abraão é o cumprimento daquilo que Paulo nos diz em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 13. Se somos infiéis, Deus permanece fiel, porque Ele não pode negar a si mesmo. A verdade é que as nossas falhas revelam a nossa infidelidade à aliança de Deus, ao compromisso que nós temos com Deus. Mas o que a história de Abraão ensina e que a história da palavra de Deus nos ensina é que o Senhor não é infiel como nós somos. Pelo contrário, Ele usa as nossas falhas para glorificar o seu nome. E Ele continua as suas promessas de redenção e salvação, usando até mesmo as nossas falhas para alcançar os seus propósitos e os seus objetivos. A verdade é que em Cristo Jesus, nós conhecemos aquele que, diferente de Abraão, nunca caiu em tentação. Diferente de Abraão, nunca cometeu pecado. Aquele que confiou no Pai até os últimos momentos da sua vida. Aquele que, ao contrário de Abraão, não entrega a sua noiva a Faraó. Pelo contrário, em Cristo Jesus nós vemos aquele que morre, como Paulo nos diz, pela sua noiva, pela sua igreja, e entrega a sua vida pela igreja. Em Cristo Jesus, os homens podem encontrar um modelo ideal de marido. Um marido que, ao contrário de Abraão, não entrega a sua própria mulher, mas entrega a sua vida pela sua mulher. E as mulheres em Cristo Jesus podem encontrar um perfeito marido. Um marido que de fato entregou a sua própria vida por cada uma de vocês. E nós cremos que por meio da fé nesse Cristo, muito diferente de nós, muito diferentes de Abraão, nós somos justificados dos nossos pecados e nós recebemos as promessas de bênção e de salvação que encontramos em Deus. Deus é fiel a Cristo, a esse marido perfeito, a esse homem perfeito. E porque Ele é fiel a Ele, porque Ele é fiel a Cristo, nós podemos crer que mesmo quando nós falhamos, caímos e pecamos como Abraão fez, nós podemos encontrar, como Abraão encontrou, perdão, graça e salvação em Deus. O Senhor usa as nossas falhas para glorificar o seu nome e cumprir as suas promessas. Nós vemos isso em Jesus Cristo. Vamos orar ao Senhor nesse momento? Senhor, nós louvamos o teu nome, bendizemos o teu nome, porque nós olhamos para as nossas vidas e nós nos vemos muito parecidos com o teu servo Abraão. A nossa fé não é tão forte assim. A nossa fé muitas vezes vacila diante das preocupações, diante dos problemas, diante dos medos. A nossa fé escorrega, a nossa fé cai, mas é o Senhor quem nos sustenta. É o Senhor quem não permite que nós caiamos nas mãos do maligno. O Senhor é quem nos livra de
do desespero. É o Senhor quem nos livra do nosso próprio pecado. É o Senhor que permanece fiel à tua aliança feita em Jesus Cristo. É o Senhor que entregou a sua própria vida em nosso lugar. É o Senhor que obedeceu até o fim todos os mandamentos para que nós recebêssemos salvação e redenção. É o Senhor que permanece fiel quando nós somos infiéis. É no Senhor que nós podemos encontrar redenção e salvação. Senhor, nós te pedimos, fortalece a nossa fé. Não permita que nós venhamos a andar por medo nesse mundo. Nos ajuda a andar por fé. Fortalece-nos e não nos deixa vacilar. Mas se nós cairmos, ó Deus, nós te pedimos que o Senhor nos levante, que o Senhor nos sustente, que o Senhor renove a nossa fé, que o Senhor nos livre dos nossos próprios pecados e que o Senhor constantemente renove a tua graça e a tua misericórdia por meio de Cristo em nossas vidas. Essa é a oração que nós fazemos pela fé no nosso Redentor Jesus. Amém. Amém.